Uma cortina se abre, o palco se ilumina, o altar se desvenda. Os olhos convergem para um único ponto, em torno do qual se concentram todas as atenções. É a magia do teatro, quase um feitiço irresistível. Por muitos anos eu participei do Festival de Teatro Estudante Iguaçuano, o nosso FETEG. Muitos anos, muitas histórias, muitas coisas boas, né? Quantos alunos e escolas diferentes se encontraram por todos esses anos do FETEG. Amizades feitas, experiências trocadas, né? Aprendizado, respeito. O FETEG, ele vai além de prêmios, na verdade, né? É uma experiência, como eu vou explicar, né? É uma experiência única. Os prêmios, eu sempre falei, né? Os prêmios são consequência e não finalidade. A verdade é essa. No dia da apresentação, é quando o trabalho de tantos meses, de tantos meses, são apresentados para a plateia, para o público. Esse trabalho, essa apresentação, sempre é feito com muito amor, com dedicação, com carinho, com alegria. E o retorno da plateia é maravilhoso. É o maior prêmio do FETEG, é a reação do público. Olha, aquele papel, ele é muito importante, porque ali começa a contar a sua trajetória. Então, ou seja, eu só sei que eu só me lembro, eu só sei e só consigo provar para os demais que eu comecei no FETEC porque eu tenho um certificado, que naquela época aparecia lá diploma, eu acho até, que certificava aquela pessoa que ela tinha participado daquela edição. Hoje, quando a gente vai ser proponente de projetos, o nosso histórico, a nossa jornada, a nossa vida dentro daquele ofício, ele é contado, né? A ponto de que, quanto mais antiga, digamos assim, é a sua trajetória, mais pontos você é capaz de ter dentro de um edital. E isso também ele serve para você adquirir o seu DRT, né? Que é o registro pela Diretoria Regional do Trabalho na função de ator, ou até mesmo dentro de outras funções, porque o teatro ele não se resume na atuação, é na produção. Então tem dramaturgia, tem direção, tem iluminação cênica, tem figurino, tem cenografia. Então é uma grande rede de profissionais que são necessários para que um espetáculo aconteça. Então, ou seja, é muito importante guardar, criar um portfólio. Esse certificado, ele precisa estar no seu portfólio, junto com as matérias de jornal, que é a clipagem, que a gente chama, né? Tudo que sai em matérias de jornal ou em veículos de imprensa, tanto impressos como digital, é o clipping. Então, vai ter que ir se juntando, organizando todo esse material que vai ser o seu futuro portfólio, do qual você vai se apresentar em proponências de projeto, ou então colaboradores dentro de um projeto, e também para você pleitear o seu DRT, o seu registro como profissional. E mesmo que você não queira, evidentemente, no futuro, vir a exercer essa profissão, faz parte da tua história, né? É importante ter isso tudo guardado. Sim, o FETEG para mim foi um pontapé. Pontapé, né? Foi um pontapé na minha vida para o teatro. Eu acho que dom todo mundo tem. Precisa de incentivo. Precisa de entender o que é isso. Bom, o FETEG ele tem um objetivo diferente de outros festivais, né? Ele não é um festival baseado na competição. Ele é um festival baseado no processo. Os alunos que participam de FETEG, eles têm um crescimento, né, na vida deles, no estar escolar, né, no processo de educação deles. Então ele não é um festival assim, para ir lá disputar, ganhar prêmio. O ganhar prêmio ele é uma consequência. É um festival, é lógico que tem a premiação, embora um perca, um ganha, mas eu acho que não pode levar isso em consideração. É lógico, a gente sabe também que todo mundo é do festival para ganhar, ninguém é do festival para perder, a gente sabe disso. Mas, gente, a gente tem que levar isso como realmente o prêmio
é o fator que vai vir. Né? Mas a gente não pode focar no prêmio. Eu acho assim, se a gente desenvolveu isso, faça o espetáculo como você gosta, como você se sinta bem e como você acha que o seu público vai gostar. Se importe com isso. A importância é o público, é você estar fazendo, você se sentindo bem. A premiação, se vir, vem. Se não veio, o ano que vem tenta de novo, vai tentando, vai buscando, e com certeza uma hora vai conseguir. Sei lá, se pudesse falar alguma coisa para o jovem hoje, para o estudante hoje, que muita gente é convidado e fala, essas coisas é bobagem, que eu lembro que a gente precisava de um sexto integrante para o elenco e não achava, nossa, dificílimo naquela época conseguir, né, a pessoa que, pelo amor de Deus, é só uma apresentação do festival, isso é besteira, isso é besteira. Então, se você for convidado para o FETEG, jovem, participe, você vai gostar da experiência, sabe, a necessidade de responsabilidade. Mas naquela época, quando tinha um espetáculo, era tudo muito festivo, né? A gente não fazia teatro para causar, a gente fazia teatro porque a gente gostava, a gente fazia teatro por prazer, tinha essa coisa de querer se colocar, de querer se comunicar, né, de fazer. Então, a plateia era muito composta assim por amigos, por parentes, por pessoas de outras escolas, todo mundo do meio escolar. Então todo mundo aplaudia, era muito bacana. Então tinha essa coisa de você virar meio quase que um herói, assim, porque tá no palco. Era uma sensação gostosa, era libertária também, sabe? Então era bacana isso, era divertido. Bom, meu primeiro contato com o FETEG, de fato, assim, antes da direção, né, foi como ator. Foi dirigido pelo Marcelo Nini e pela Roseli Coelho, na Bela Aborrecida, Aqueles Monstrinhos, com essa vontade gigante de saber o que é direção, de experimentar o que é até estar nesse outro lugar. A gente queria estudar um pouco sobre isso, e a gente tinha uma carência muito grande até no meio da literatura. Então a gente olhou para dentro, olhou para o outro e falou, poxa, quais são as nossas referências, né? A gente tinha ali a Edeli Coelho, que na época era uma das diretoras, e também tinha o nosso grande mestre teatral, que até hoje, que é o Almir Pugino. Então foi por essas referências que a gente tem como escola, tem como aprendizado e tem a oportunidade de colocar isso em prática. Eu acho que no meu caso, assim, a minha contribuição foi muito boa, porém acho que a gente sempre pode melhorar, né? Sempre pode acrescentar algo mais. Eu vejo que eu tenho muitas dificuldades, eu tento superá-las, né, com os meus alunos. Porém, como já se passou algum tempo que eu estou no FETEG, eu já consegui ver algum legado, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que virou dubladora na série da Netflix, né? Tem uma aluna que acabou de ganhar um prêmio em Florianópolis de balé, e ela falou que a dança, né, o teatro se juntou com a dança, foi muito importante na vida dela. Então, assim, são pequenas vitórias. E foi muito importante ele ter participado desse teatro na nossa vida. O Bruno, ele era um menino muito fechado. E quando ele participou desse teatro, ele se transformou. Ele dedicou muito e ele mereceu. Foi muito bom ele ter recebido esse prêmio de melhor ator. Sim, porque só você sozinho, você consegue fazer alguma coisa, mas com a ajuda de várias pessoas, com a ajuda do seu grupo, é algo completamente diferente. Você consegue ajudas, você consegue técnicas com outras pessoas que eles passam pra gente. E é assim, cada vez mais ajuda que você consegue, você vai evoluindo e você consegue ver seus amigos que te ajudaram evoluindo também. Olha, tudo começou pela observação da diretora de cultura naquela época, Ivete Bueno, e ela começou a observar que tinha muita criança, muito adolescente interessada em cultura, principalmente em teatro. E ela era diretora também da EMIA naquela época, ela fundou a EMIA. E é uma pessoa de muita visão para frente, sabe? Futurista. Então ela criou o FETEG. Eu estava com ela na mesa, quando ela falou, vamos criar um festival de teatro gospano. E aí ela mesma corrigiu e falou, Festival de Teatro Estudantil Gospano. E foi onde foi criado mesmo, e a gente que estava com ela ali,
éramos todos, se a gente não fazia teatro, a gente conversava muito, a gente gostava muito, e ela levou para frente e foi isso. Eu ouvi de um professor, o Alexandre Lani, que era professor meu, hoje é um grande amigo lá de Mojimirim, a seguinte frase, né? Para de pensar no prêmio e vai pensar em quanto vocês podem crescer enquanto grupo. Né? Essa lição de responsabilidade que tem, essa lição de vivência, de convivência entre vocês, de construção em grupo. Bom, eu acho que o festival contribuiu com tudo no sentido porque Foz do Iguaçu sempre foi meio pobre em cultura, né? Você tinha, principalmente a periferia, ela não tinha, o pessoal não tinha uma noção de cultura, o que era cultura. Então essa abertura do festival, onde que as escolas, principalmente das periferias, que eram as grandes participantes, isso abriu um leque muito grande aí para o conhecimento, eu acho que no desenvolvimento da educação, né? Várias coisas aí, o festival foi muito contribuinte aí para a população. Aí nós tínhamos salas para ensaio, então a gente ensaiava na escola mesmo. As escolas, o Luiz Martini, no caso, sempre disponibilizou para a gente salas. Na minha época não tinha o teatro ainda do Luiz Martini. Na verdade, não tinha o teatro no Mogi Guaçu. O que tinha era o Centro Cultural Hugo Pancier, que não é bem um teatro, tem um palco, mas a gente sabe que não é um teatro, não tem uma estrutura de teatro, não tem vara para iluminação. Olha, o FETEG, ele me proporcionou o acesso ao teatro, de duas maneiras. Tanto como público no primeiro momento e depois como ator. Porque, assim, isso era 1984, eu acredito. Eu tinha acabado de ingressar no ensino médio. Eu estava no Luiz Martini na época. E já trabalhava no banco, mercantil finanças. E aí, andando pela rua, eu vi um anúncio. Naquela época, se eu não me engano, o grupo ele se intitulava Encher Linguiça. E o espetáculo era Doces Fantásticos. O que me chamou a atenção foi exatamente isso. Eles pegaram um jornal normal, e escreveram com uma tinta essas informações. Eles fizeram um cartaz na gráfica, eles reaproveitaram o jornal. Então, aquilo me chamou bastante atenção. Eu fiquei com essa informação, enfim. O tempo foi passando e um dia a escola foi dispensada para a gente assistir ao espetáculo. Aí, chegando lá, era esse espetáculo do grupo Encher Linguiça, era Doce Fantasma, que falava, na verdade, da questão da pessoa idosa dentro de casa, do abandono da pessoa idosa. Não era uma pauta na época, mas já se falava, né, sobre isso. Porque a protagonista era uma mulher idosa, enquanto que a família acabava abandonando ela no dia a dia. E eu fiquei encantado. E, na verdade, foi um espaço alternativo, que foi no auditório do Sindicato dos Papeleiros, se não me engano. Não sei se ainda existe esse espaço. E era um grande auditório, enfim. E aquilo me encantou muito, me chamou muita atenção, porque eu jamais teria ido ao teatro se não fosse através da escola. Daí a importância da política pública de cultura, né? Ou seja, você dá oportunidade para que as pessoas possam ter esse acesso. Então, isso foi muito importante para mim. Passados alguns anos, ano seguinte, né, 1985, um amigo meu, ele também do ensino médio, disse que tinha entrado para um grupo de teatro. E eu falei, eu quero ir. E aí eu fui. E chegando lá, era então o extinto grupo Encher Linguiça, que na época se dominava Grupo Teatro Tem Azul, e que já estava se preparando para participar da próxima edição do FETEG, só que na categoria Grupo Independente, que era o Grupo de Teatro Amador Independente, que era o GTA, né? Grupo de Teatro Amador. Então, eu não sei se ainda tem, mas naquela época tínhamos duas categorias. Categoria estudantil, para aqueles que eram vinculados à escola, e os grupos que eram independentes. Então, nós vamos participar, e é por isso que pôde participar de novo, porque no ano foi pela Escola Luiz Martini, e na outra foi como grupo de teatro independente, e eu, então, ingressei nessa ocasião. O nome festival já leva a uma questão de apresentação, concorrência, porque não é mostra. Então,
O festival, quando ocorre dentro de uma escola, envolve a comunidade escolar. Não só alunos, professores, direção, funcionários, mas pais, toda a comunidade, o entorno da escola, né? O aluno em si, o que ele desenvolveria participando de um grupo? Nós temos consciência que teatro é coletivo, é grupo. Então, não são somente os atores. Como eu disse, é toda a comunidade escolar, né? O entorno, né, dessa comunidade. Então, eu vejo que socialização é a primeira, desinibição, segunda, aprender a trabalhar em grupo, a se sentir parte de um grupo, né? E algo que eu questiono muito, em alguns fica bem evidente, a consciência de pertencimento. Esse festival foi criado para os estudantes participarem. E a gente percebe que muitos, né, aí sentem orgulho de ter participado. Outros foi algo da vida, né? Mas o espírito de coleguismo, de empatia, trabalhar em grupo, né, ser solidário. Particularmente para mim, né, sempre participar de festival não era nem a competição, era a troca. Eu lembro que eu ficava numa grande expectativa, não só dentro do FETEG, que eu tive a oportunidade de participar de 3 edições, mas de outros festivais, de ao final do espetáculo ter um bate-papo com os jurados. O FETEG sempre proporcionou isso. Aquilo para mim também era um grande aprendizado. Qual que era as observações daquele jurado, que era diferente do meu colega de cena, do meu diretor, ou eu, enquanto diretor, qual que era a visão dele diante daquele nosso trabalho. O que aquilo causou dentro dele. Então, para mim, a grande expectativa era essa troca no final, né? E quando podia ter a troca com os outros grupos. Participar de festival, para mim, era um grande aprendizado. Eu digo que era mais uma trajetória, uma grande escola, assim. Mas eu tinha essa oportunidade dessa troca. Bom, o FETEG ele tem um objetivo diferente de outros festivais, né? Ele não é um festival baseado na competição. Ele é um festival baseado no processo. Os alunos que participam de FETEG, eles têm um crescimento, né, na vida deles, no estar escolar, né, no processo de educação deles. Então ele não é um festival assim, para ir lá disputar, ganhar prêmio. O ganhar prêmio ele é uma consequência. E eu desejo muito que o FETEG volte a crescer, volte a ser grande, gigante como era antes, para o bem dos alunos, para o bem da cultura da cidade. E eu peço que os governantes abram mais os olhos, os braços, as mentes e os espaços nossos para receber mais FETEG. Um céu de emoções que vão indo e vindo, né? A gente corre atrás de patrocínios, de apoio técnico, pai que não entende horário de ensaio, professores que não entendem também não ajudam a gente na escola, a gente fica um pouco de mãos atadas, né? E alguns diretores também que não aceitam. Então, assim, é complicado lidar com toda essa comunidade escolar e criar esse engajamento dentro do teatro. Mas as emoções são muitas, que é, assim, uma montanha-russa totalmente. Eu lembro que na premiação de 2000 foi a primeira vez que eu falei a respeito disso, da gente começar a se unir para lutar pelo festival, para a gente crescer junto, trocar ideia. Eu acho muito legal, né, que para mim foi uma virada de chave esse momento. Eu já ajudei o Kiko ajuda muitos outros grupos, né? Eu sei que a Josi ajuda, às vezes o Rogério também ajuda. Então esse pessoal que participa, né, principalmente o pessoal que é mais velho no festival, vai nessa troca, né, fazendo com que o festival seja um festival de verdade, onde todos cresçam pelo teatro,
né? A ideia é essa, é fazer teatro, é se divertir, né? E é lógico, né? Festival, tá, tem uma premiação, a premiação é diagnóstico. A gente era atrevido, entendeu? Vamos, e não tinha lugar para ensaiar. Uma professora de artes da escola que a gente defendia o nome, ela marcou um festival de música na mesma data e horário da nossa apresentação. Então, quer dizer, a gente não foi prestigiado. Apenas 2 professoras que tem no coração, a Maria Augusta e a Dona Edi, que nos apoiaram no período de preparação e na apresentação também, porque o resto da escola nem apareceu, nem aluno, enfim, porque tinha um outro evento cultural. Né? Mas o Anfiteatro dos Martins, eu acho que todo mundo tem saudade. Lá era muito bom o festival naquela época. Não desmerecendo o centro cultural hoje, né? O Teatro Tupec, mas o Anfiteatro dos Martins, eu acho que fez parte do FETEG, né? O FETEG foi ali, né? Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurada, Lu, que Deus a tenha. Pacificadora de todas as formas que você possa imaginar, ela foi. Pessoa incrível, boa de coração, enfim, entendia o lado que ela estava, o lado que cada um ali estava. Nossa, muito coerente. Ó, meu chapéu assim para Lu, porque gente finíssima. Todos os temas devem ser trabalhados. Se a gente está falando em civilidade, em cidadania, eu tenho que levar todos os assuntos de pauta para o FETEC. Né? Ele tem que ser pauta de políticas públicas LGBT, de antirracismo, de violência contra a mulher e de anticapacitismo. Né? Então, isso é importante demais. Tem que ter acesso aos PCDs. Então, é importante ter todo esse acesso. Inclusive, você me fez lembrar que no final da década de 80, acredito que tenha sido em 88, nós levamos para a cena a temática LGBT, que não tinha, evidentemente, a potência que tem essa pauta hoje. Né? Eu não tive a oportunidade, inicialmente, no início da minha carreira, de ter uma escola. Né? Mas eu tive grandes mestres que faziam a gente abrir livros, de ir para a biblioteca, lotar a nossa carteirinha e lendo muito. E, evidentemente, que a vida de Deus me proporcionou. Né? Grandes escolas, grandes faculdades, mestrado. E eu percebo que, com 33 anos de carreira, o que me faz ainda estar nessa profissão é o estudo. Né? De não me acomodar, de achar que aquilo que eu sei é supremacia. Ainda sou um aprendiz da arte. Né? Como ver agora o Almir aqui dando entrevista, o quanto que eu não estava aprendendo com ele, e quanto eu fico emocionado cada vez que eu vejo o Almir e grandes pessoas que eu admiro falando. É mais uma aula que eu estou tendo. Né? Acho que é o poder da escuta. O poder da escuta enquanto ator, ouvir o meu diretor ou a minha diretora, ou o poder da escuta enquanto diretor de ouvir os meus alunos. Durante os meses em que são feitos ensaios, e não são poucos, né? Muitos fins de semana, às vezes, são necessários, durante a semana também. Quantas vezes a gente esquece, assim, que, por falar assim, agora não... É complicado, né? Você deixa muita coisa de lado, mas é por um bom motivo, e você está agregando para a sua vida coisas, assim, ótimas, excelentes, que vai ser para o resto da vida, não é verdade? Então, esses meses de ensaios é necessário muita dedicação. Não é fácil, gente, mas na hora da colheita, você percebe que valeu a pena cada sacrifício. Você percebe que a realização foi tão grande, foi tão importante, que valeu cada sacrifício. E o mais importante, que eu sempre falo, teatro é para a vida. Você leva para a vida tudo que você aprende, o que você é para a vida, não tem muito o que explicar. Teatro é para a vida. Acho que a essência, né, do FETEG, para mim, foi o meu primeiro contato com a arte, né, com o teatro. Mas a gente não pode deixar de olhar para fora. O que o FETEG poderia melhorar? Eu não poderia deixar de falar da acessibilidade da inclusão, né? Que essa sempre foi a minha pauta dentro das minhas 4 formações dentro de uma universidade. Sempre a pessoa com deficiência estava presente.
mas porque a pessoa com deficiência também esteve presente na minha vida desde a minha infância. Mas aí esse foi um outro assunto. Então, quando você promove, porque eu fico me perguntando, né? Chega um momento da minha vida que eu me pergunto, calma, a minha arte está atingindo qual parcela desse grupo? E quando eu percebo que, apesar de ser uma pessoa inclusiva, eu estava promovendo uma arte que excluía parte deste público, né? Só no Brasil existem 45 milhões de pessoas com deficiência, né? Então, qual é essa parcela que está dentro da minha plateia? E qual que é essa parcela, eu vou além, que está dentro dos meus espetáculos? Porque sim, existem atores com deficiência, mas onde estão eles? Né? Eu acho que é curioso estar nesse palco hoje aqui, Datadome Escola de Artes Cênicas, porque lá atrás, com 15 anos, existia um menino muito sonhador, né? Que queria ser ator, queria ser diretor. Essa questão aí, né? Essa conquista dos artistas da cidade e que a população tem que ter noção que o festival é um patrimônio, até por lei, né? É um patrimônio aqui da cidade. Né? Agora, em 2014, a coisa foi mais séria. Né? Que a gente estava percebendo que existia uma intenção de sumir com o nome do FETEG, né? Um festival que estava ali fazendo 30 anos. Então, é muito importante essa lei, espero que nunca seja revogada e que esse festival dure por mais aí, né? Ele está fazendo 40 agora, por mais uns 80, pelo menos, né? E aí vai virar uma tradição da cidade que não vai ter como apagar de jeito nenhum. Né? Em 2014, a gente foi no dia da votação do projeto lá na Câmara Municipal para defender isso, né, aos vereadores que estavam na sessão. Explicamos o que estava acontecendo, levamos fotografia dos troféus de antes e de depois para justificar isso. O fato do festival ter sido declarado e hoje tem uma lei, né, que o tornou patrimônio cultural e imaterial de Mogi Guaçu, defende o festival para que ele nunca acabe. Né? A única possibilidade do festival acabar é se passar uns 3 anos e não tiver interesse em participação. Que é uma coisa que eu juro que enquanto eu estiver vivo não vai acontecer. Meu nome é Luciana, sou professora de teatro do Grupo Arte no Coração, da Saúde Mental de Mogi Guaçu, e estaremos esse ano apresentando a peça Aladim. Fomos convidados para participar da FETEG em 2017 pelo Francisco, como peça convidada. E esse ano é a segunda vez que queremos participar concorrendo na categoria livre. O ano passado, levamos os participantes na premiação, eles ficaram muito felizes, eles nunca tinham recebido medalha, um troféu, e aqueles que não puderam ir, nós fizemos na unidade uma premiação para eles. A FETEG, ela tem ajudado a divulgar nosso trabalho realizado aqui na saúde mental, ajudando na reinserção social dos participantes. Comparando o festival ao longo do tempo, porque minha vida se confunde com o próprio festival, né? Minha carreira artística. O FETEG existe desde 1984. O que ele deixou de herança cultural para o município é relativo, depende do ângulo de visão. Então, o FETEG, ele ainda é efêmero. Acontece num ano na escola e, de repente, no ano seguinte, há condições de se manter o trabalho, volta-se com o espetáculo. Não há condições, esquece, passa uma borracha em cima de tudo. Os professores, muitas vezes, saem dessa unidade escolar e vão para outra. Então, o trabalho desenvolvido desse professor também é esquecido. Tá? Então, é complicado a gente ver isso, né? É triste até. O que eu percebo é uma certa constância
né, de algumas pessoas participando do festival, né, que vieram do festival e estão aí engajados ainda, né, no festival. Grupos que já estão há alguns anos na estrada, mas grupos assim, da escola, como Arsênicas, tá? Então é um grupo que eu gostaria de citar, porque já tem uma certa rodagem, é um projeto legal dentro de uma escola particular do município. Como exemplo, dentro de escola pública, cito a Josilene, lá no Maria Diva. Então, já assim, é um pessoal que já vem há alguns anos desenvolvendo um trabalho e lutando para manter isso vivo. Mas, infelizmente, uma proposta dentro do FETEG de termos formação de grupos amadores, nós não temos. Infelizmente, isso não ocorre no nosso município. Eu venho do FETEG. Quando eu digo venho, porque como aluno da Escola Luiz Martini, eu entrei no grupo de teatro para participar do festival, representando a minha escola. E desde aí, né, eu não saí mais. Eu vi que meu caminho era esse. Não consegui me formar como profissional na área de artes cênicas. Me formei em arte, né, como professor. Então, eu voltei ao FETEG, eu era aluno, depois voltei ao FETEG como diretor, porque aí eu dava aula, então trouxe os meus alunos para participar. E como eu disse, eu já fiz de tudo dentro desse festival, né? Já participei como ator, como diretor, cenógrafo, iluminador, figurinista, né? Dentro de todas as características técnicas, como jurado e como organizador. Tá? Então, mas eu só cheguei aqui porque um dia eu entrei num grupo de teatro para participar do FETEG. Então, toda a trajetória que eu tenho de vida profissional, artística, originou-se através disso. Então, eu estou falando de um festival que, de repente, simplesmente norteou minha vida. Tenho um carinho muito especial. Tenho orgulho de estar aqui, batalhar por esse festival. E espero que quando eu não puder mais estar aqui, ou não for, né, para mim estar mais aqui, que, de repente, quem esteja também sinta o mesmo orgulho, o mesmo amor e carinho que eu tenho pelo festival e por todos que estão participando, mantendo vivo esse festival que representa tanto para muita gente aqui na cidade e que precisa, né, ser valorizado, precisa ser estimulado, precisa de injeção de ânimo, de ideias novas, né, e de um novo olhar sobre o mesmo. Que assim a gente terá um festival à altura do que ele merece ser.